Quais são os sinais de alerta que uma pessoa narcisista dá e que a maioria das pessoas não percebe, na verdade? Interessante que eu não falo isso como um diagnóstico, né? Eu falo isso como alguns traços que os narcisistas têm. Por onde eles passam, eles, eles costumam deixar marcas muito similares até. Mas quem pode mesmo relatar quais são as características, né, de um narcisista é o psicanalista e o psiquiatra, né? Porque, por exemplo, eles estudam aprofundadamente, né, a questão do comportamento humano. Mas cabe a nós, sim, nos identificar, né, quais são esses padrões de comportamento. O primeiro é não se deixar levar pela emoção quando conhece um narcisista. Por quê? Porque à primeira vista ele é totalmente encantador, ele é totalmente agradável, ele fala palavras que são belas ao ouvir. Isso quando ele tenta, né, conquistar umas de suas vítimas, ou várias ao mesmo tempo. Porque se verificarmos, o narcisista não tem uma pessoa, né? Ele tem várias pessoas. Porque quando ele não tem energia para sugar de uma, ele suga de outra. É como se ele fosse se locupletar, né, na sua vítima. Mas o que acontece é totalmente o contrário. Ele descaracteriza a sua vítima, né? Então ele sempre costuma descaracterizar as pessoas com que ele se relaciona, porque ele tem uma mania de grandeza. A segunda característica, por exemplo, ele é uma pessoa extremamente intensa. Sabe aquele fato que algumas pessoas dizem, comigo é 8 ou 80? Então, o narcisista ele também costuma ser assim, porque ele faz uma leitura da sua vítima e ele vê que a sua vítima tem esse discurso: comigo é tudo ou nada, para mim não existe nada morno. Interessante que os relacionamentos são construídos, né? E pessoas totalmente passionais são pessoas intensas, e os narcisistas eles percebem isso. Então é uma da característica que quando o narcisista ele conquista você de uma forma intensa e violenta. Mas como uma pessoa está totalmente apaixonada pelo narcisista, essa pessoa não verifica que ele está sendo totalmente violento na sua conquista, né? Ela apenas verifica o quanto que ele a ama e quanto que ele a deseja. Porque a pessoa, por exemplo, quando é levado pelo sentimento da paixão, ela fica totalmente cega. Então o amor, na verdade, eu não digo amor, mas a paixão, ela sempre embasa aonde está a carência. E o narcisista sempre busca suprir essa carência. Então quando essa pessoa se sente falsamente completa, ela sente que é um com o narcisista, né? Que é uma pessoa que está ali ludibriando, e é ela e ele contra o mundo. Então, se o mundo está contra os dois, então é os dois contra o mundo. Então você verifica muito essa característica, se é 8 ou 80. A terceira característica que você pode identificar um narcisista é que as histórias deles, né, são sempre fantasiosas, mirabolantes, fantásticas ou incríveis. Por quê? No relacionamento da mulher com o homem, a mulher ela sempre tem o costume de querer ser, na verdade, totalmente conquistada, surpreendida. Muitas vezes as mulheres querem ser surpreendidas, mas os homens não as surpreendem na maneira como elas idealizam. O narcisista ele consegue ludibriar a mulher de acordo com a fantasia dela, que faça ela ter essa sensação de unidade com o narcisista. É como se ela fosse um com ele. É o conceito de alma gêmea. Então, o narcisista ele sempre vai se embasar nessas características para poder ludibriar e conquistar
as suas vítimas. Então, é de ficar bem alerta, né, dentro dessas características que o narcisista sempre faz para conquistar uma pessoa. Interessante que tem até aquela frase que diz, né, quem foi mordido por cobra tem medo de linguiça, né? E a outra frase que se reporta muito a questão, por exemplo, de conquista, né? Porque ele sempre faz de tudo para conquistar a pessoa. Então, desconfie quando a pessoa é muito devota e muito intensa, porque a partir daí, quando essa pessoa te conquista, se tornará muito mais difícil, né, depois desse processo de conquista, você se desvincular dele. Então, é sempre bom olhar, né, com um olhar meio distante, agir pela razão e não se guiar pela a emoção quando conhecer, né, esses vampiros existenciais que sugam a energia de qualquer pessoa. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, né? Aperta no botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos. E até a próxima.